Vou caminhar aqui para o outro lado, mas já já a gente volta aqui para pertinho de Teocuri. Vamos trazer Isabel Mega para a conversa, para que a gente possa compartilhar com vocês o que é que nós sabemos das campanhas, das convenções. No fim de semana ocorreu a convenção de Flávio Bolsonaro, também ocorreu a convenção de Ronaldo Caiado, depois da oficialização também do agora candidato Romeu Zema e Luiz Inácio Lula da Silva. Isabel Mega, quando é que vai ser o start da campanha dele? Como é que o ABC aparece aí, né? O berço do PT, o que você está sabendo? Elisa, Lula a gente ainda chama de pré-candidato, pelo menos até o final de semana. No domingo vai ter a convenção do PT em São Paulo e 2 semanas depois, lá no dia 16, a campanha está preparando já a abertura oficial e com a ideia de levar Lula para um local bastante simbólico, para toda a trajetória política do presidente da República, que é o ABC Paulista. Então, eles vão fazer esse ato em um estádio histórico da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Esse ato foi confirmado, apuração minha, compartilhada também com o nosso Danilo Moliterno. É simbólico por conta de toda a história do presidente Lula, mas é importante a gente pensar também que de 2016 para cá, o PT perdeu boa parte dessa base que tinha no passado no ABC Paulista. As prefeituras todas hoje estão basicamente com outros partidos no comando. Na última eleição, eles conseguiram apenas emplacar o comando da prefeitura de Mauá. Então, as outras cidades que formam o ABC Paulista, que foi ganhando outras letrinhas no alfabeto com o passar dos anos, estão sob comando de outras legendas. Mas, ainda assim, é aquela ideia de dar um peso histórico com esse ato, que vai ser o primeiro ato propriamente dito de campanha do então candidato Lula à reeleição, a tentativa de um 4º mandato. Tinha um ponto que a gente estava tentando apurar a respeito dos debates. Tainá Falcão, inclusive, na semana passada, trouxe uma informação sobre uma tendência de Lula, pelo menos nesse primeiro momento, não ir a debates. E aí eu e Danilo também fomos apurar um pouco mais sobre isso, justamente por conta da data. Essa data do dia 16 era a data prevista inicialmente como uma possibilidade do primeiro debate na televisão. Tradicionalmente, quem abre esse ciclo de debates no Brasil desde a redemocratização é o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, eles trabalhavam com a data do dia 16 ao dia 23. E aí, o dia 16, um domingo, ia coincidir justamente com essa data do ato de campanha do presidente Lula, e isso aumentou ainda mais a dúvida sobre a participação de Lula. O debate presidencial foi confirmado para o dia 23, então ainda é possível que Lula possa definir se vai ou não, mas o que a gente tem escutado de aconselhamentos é de que o presidente Lula, nesse momento, não deva ir, porque eu até usei essa expressão ontem no Bastidores, a gente sente que a campanha, Elisa, está jogando muito parado, porque vê as pesquisas favoráveis ao presidente Lula, vê o principal adversário, que é Flávio Bolsonaro, ainda com uma ação muito reativa, muito mais do que o próprio presidente Lula. Então, nesse momento, e toda a eleição, os candidatos ficam fazendo esse cálculo, aqui a gente está falando de Lula, mas outros candidatos em outros momentos fizeram o mesmo cálculo, se vale a pena ou não a exposição a um debate em que a gente tem um momento muito direcionado para o público em geral e uma conexão com o eleitorado de, opa, peraí, a eleição começou, vamos prestar atenção aqui no que os candidatos estão dizendo, quais farpas estão trocando, quais propostas estão apresentando em diferentes áreas que afetam a minha vida como eleitor. Então, é sempre um cálculo entender isso. O Danilo apurou uma expressão muito interessante que eu compartilho aqui com vocês, que é uma preocupação de que fique um 4-1. Ou seja, que os outros 4 candidatos que figuram mais no campo da direita, você citou eles, mas para repetir aqui, Caiado, Flávio, Romeu Zema e tem também o Renan Santos, todos eles já com as candidaturas formuladas, se unam e Lula fique
de escanteio do outro lado, só recebendo pedrada dos 4. Então isso ajuda a explicar um pouquinho esse sentimento que a gente tem colhido na campanha de que hoje o aconselhamento é para não ir, mas ninguém dá a decisão tomada 100%, sobretudo diante dessa data que foi confirmada, que ainda dá um rescaldo entre o primeiro ato de campanha até a realização do debate. Outros debates vão acontecer também e outros convites serão feitos naturalmente. Essas tratativas todas já são negociadas por todas as campanhas com os grupos de mídia responsáveis por cada um desses debates. Elisa. E o Bolsa Família, Isabel Mega? Tem alguma maquiagem, como é que é um banho de loja no Bolsa Família para essa próxima campanha? Tem sim, Elisa. Também é outro ponto de muita expectativa nas campanhas, que é a apresentação dos planos de governo. O Bolsa Família é uma medida bastante histórica para as gestões do PT. E há um entendimento, por exemplo, de fontes ali do Ministério do Desenvolvimento Social, que você praticamente atingiu um teto em relação ao programa em si. Então, para você trabalhar essa ideia do programa para um eventual governo Lula 4, você tem que pensar isso sob a ótica principalmente de qualificação dessas pessoas que recebiam o benefício e porta de saída do benefício para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. São pontos que, querendo ou não são necessariamente inéditos, porque já foram trabalhados também em retórica, em ações efetivas do governo Lula 3, mas que eles têm também como um fator norteador para pensar na adequação dessas propostas para o plano de governo e para um eventual governo Lula 4. Então, entendendo que chegamos a um limite para falar da inserção do programa, que é preciso você dar um passo além. Então, apostar, por exemplo, até em contatos com a iniciativa privada, para você ter algum tipo de prioridade junto a algumas redes, diante de trabalhadores que se apresentam como ex-beneficiários do programa. Você cria uma janela também para que, caso essa vaga efetiva não se torne concreta num determinado período de tempo, essa pessoa ainda possa voltar, mas trabalhando muito a retórica de que é preciso renovar esse discurso, olhando sobretudo com a visão de que é preciso entender que tem que haver uma porta de saída também do benefício. Então, sim, é uma espécie de banho de loja, eu gostei da expressão que você utilizou, em relação ao que a gente já tem de algo que é muito batido na campanha e que pode ser reembalado a partir da apresentação desse plano de governo também, Elisa.